Questão 7, né? Ah, tem que me apresentar ainda, ó. Tô quase esquecendo. Bom, esse vídeo aqui, né, vai ser a segunda parte do vídeo em que eu resolvo 12 questões acerca das relações de massas nas reações químicas. Sim, eu ensaiei muito para falar essa frase sem gaguejar, porque é um trava-línguas. Tem muito R, né? Tem muito R. Então, vamos lá, questão 7. Para equilibrar a equação C2H6, no caso etano, mais oxigênio, formando H2O mais CO2, você, né? Aí tem as alternativas aqui. Bom, então, primeiramente, né, olhando para essa reação, eu sei logo de cara que é uma reação de combustão clássica. Por quê? Porque a gente tem um combustível, né, reagindo com um comburente, formando água mais CO2. É uma reação clássica de combustão. Segunda informação que eu tenho aqui, observando. De cara eu já percebi que essa reação não está balanceada. Por quê? Tem 2 carbonos nos reagentes e tem 1 carbono nos produtos. Então a gente vai ter que balancear essa equação. Tá ok? Então, ó, eu vou multiplicar o coeficiente dos carbonos aqui, ou melhor, o coeficiente do CO2, né, para balancear a quantidade de carbonos. Então, eu tenho 2 carbonos aqui, eu tenho 2 carbonos aqui. E o coeficiente aqui é 1. Ok. Hidrogênios, eu tenho 2 hidrogênios nos produtos, eu tenho 6 hidrogênios nos reagentes, então eu preciso multiplicar o coeficiente por 3. Show? Beleza? Agora sobrou o oxigênio para a gente balancear, né? Tem 2 oxigênios nos reagentes e tem 7 oxigênios nos produtos, porque 3 mais 4 dá 7. Então eu preciso multiplicar o coeficiente por 7 sobre 2. Por quê? 7 sobre 2 vezes 2 dá igual a 7. Dessa forma, né, eu vou obter 7 oxigênios nos 7 oxigênio nos reagentes e 7 oxigênio nos produtos. Tá balanceado, tá bonito, tá, eu ia dizer gostoso, né? Eu acabei de dizer. Enfim, tá prazeroso. É pior do que gostoso. Enfim. Tá, agora vamos analisar as alternativas. Alternativa A. Adiciono H2 nos produtos para equilibrar o hidrogênio. Cara, para você equilibrar uma reação, você não tem que adicionar um novo produto, né? Não. Então, tá errado. Nenhuma das alternativas. Sei lá, eu não fiz ainda todas, eu só fiz até agora uma, então essa aqui eu vou guardar na minha caixinha. Altera os coeficientes. Altera os coeficientes. Me parece correto isso aqui. Para eu equilibrar uma equação, eu vou alterar os coeficientes das moléculas. Certo? Sim. Sim. Alternativa correta, letra C. Mas vamos analisar as outras. Altero para 2 o índice do oxigênio na água, ajudando assim a equilibrar o oxigênio. Numa reação, para você balancear a reação, no caso, você não tem que alterar os índices das substâncias, porque você estaria formando substâncias diferentes e não equilibrando a reação. Tá? Adiciona oxigênio para dar. Não, você não vai adicionar oxigênio, você não adiciona produtos para equilibrar uma reação. Você altera os coeficientes. Alternativa correta, letra C. Questão 8. Qual é a massa em gramas de 0,5 mol de sacarose? E a gente tem a fórmula molecular da sacarose aqui. Bom, para responder essa questão, a gente tem que saber qual é a massa molar de cada elemento e depois fazer um somatório. Acabou. Acabou. Tá? Então, olha, a massa molar do carbono, eu sei que é 12. A massa molar do hidrogênio eu sei que é 1. E a massa molar do oxigênio eu sei que é 16. Como é que eu sei disso? Olhando para a tabela periódica. Agora é só fazer uma continha, né? 12 vezes 12 mais 22 vezes 1 mais 11 vezes, 11 vezes 16. Molezinha. 12 vezes 12 eu sei que é 144. Tá? 22 vezes 1 é 22 e 16 vezes 11 é 16 vezes 10 mais 16.
Então, 16 vezes 10 eu sei que é 160. 160 mais 16 dá 176. Tá. Então, 144 mais 22 dá 166. 166 mais 176 vai dar quanto? Então, a gente vai fazer 160 mais 170, certo? Mais 6 mais 6. 160 mais 170, eu estou fazendo assim, eu estou falando para vocês como é que eu estou fazendo na minha cabeça, tá? Vai ficar 100, ou melhor, vai ficar 200 mais 130. 200 mais 130. Porque eu tirei 40 daqui e adicionei para cá. Mais 12. E aqui vai ficar 330 mais 12, 342. Claro, assim, que na minha cabeça vai tudo mais rápido, né? Eu tô falando para vocês como é que eu tô fazendo. Então, eu espero que todos tenham gostado aí da resolução. Próxima questão. Rimou. Questão 9. Quantas moléculas de metanol estão presentes em 50 gramas de metanol? Bom, então na questão ele quer saber quantas moléculas, né? E quando a gente fala de quantas moléculas, a primeira coisa que deve vir à nossa cabeça é a quantidade de mols. Por quê? Porque eu sei que um mol equivale a 6 vezes 10 a 23, né? Isso é aproximadamente. Alguma coisa. Isso alguma coisa pode ser moléculas, pode ser átomos, pode ser íons, pode ser porta, janela, mesa, sei lá, o que for. Qualquer coisa. Um mol é 6 vezes 10 a 23, aproximadamente, alguma coisa. No caso da questão, é em moléculas, tá? Beleza. Então, a segunda coisa que deve vir na nossa cabeça é o quê? É a massa molar do metanol. Olhando para a tabela periódica, eu sei que a massa molar do metanol é 30 gramas por mol. Então eu tenho 30 gramas a cada mol. Tá. Olha, com essas informações aqui eu posso fazer uma regrinha de 3. Se em 30 gramas eu tenho 1 mol, né? Em 50 gramas eu tenho quantos mols? Mas a questão não quer em mol, né? A questão quer em moléculas, quantidade de moléculas. Então eu tenho que transformar mol em moléculas. Só que eu sei que 1 mol é igual a 6 vezes 10 a 23 moléculas aproximadamente. Ora, então, 6 vezes 10 a 23 moléculas. Show de bola. Tá ok. Então, eu posso cortar gramas com gramas e a unidade que vai permanecer é moléculas. Fazendo as operações matemáticas aqui, eu tenho que 50, né, vezes 6 vezes 10 a 23 dividido por 30 é igual a x. X é o quê? É a quantidade de moléculas. Então, 50 vezes 6 dá 300. 300 dividido por 30 dá quanto? Dá 10. Então, x é igual, né, a 10 vezes 10 a 23. Transformando isso em notação científica, fica 1 vezes 10 a 24. X é igual a 10 a 24. Que é a alternativa D. Capite? Próxima questão. Questão 10. Quantos átomos de carbono estão presentes em 400 moléculas de metanol? Escolha uma. Tá? Então, 400 moléculas de etanol. Ok. Então, uma molécula de etanol, né, ela possui 3 átomos de carbono. Como é que eu sei disso? Olhando para a fórmula molecular. Tá vendo aqui, ó, que uma molécula possui 3 átomos de carbono. Então, é uma regra de 3 simples, né? Se uma molécula possui
23 átomos de carbono, 400 moléculas, 400 moléculas possuem quantos átomos? Então, X é igual a 1.200. 1.200 o quê? Átomos, né? Corto moléculas com moléculas, sobrou a unidade átomos de carbono. Então, resposta correta, letra E. Próxima questão. Questão 11. Que unidade é mais semelhante a um mol? Bom, vocês lembram que eu falei para vocês na questão anterior, ou foi na anterior? Bom, eu falei uma questão aí que mol é 6 vezes 10 a 23 aproximadamente, alguma coisa, né? Tá. O quê? Alguma coisa o quê? Qualquer coisa. 6 vezes 10 a 23 cadeiras, né? Paredes, quadros, lápis, sei lá, computadores, entenderam? Então, mol é 6 vezes 10 a 23 alguma coisa. É uma unidade que representa um valor. Show? Beleza. Então, sabendo disso, a gente pode responder a questão. Então, escolha uma. Alternativa A, uma dúzia? Sim, é a primeira. Por quê? Porque uma dúzia representa 12. E um mol? Um mol representa 6 vezes 10 a 23 aproximadamente. O quê? Alguma coisa. Por exemplo, a gente tem uma dúzia de bananas. São 12 bananas. A gente tem um mol de bananas. São 6 vezes 10 a 23 bananas. A gente tem uma dúzia de, sei lá, abacaxis. Então, são 12 abacaxis. Um mol de abacaxis. São 6 vezes 10 a 23 abacaxis. Capiche? Tá. Vamos continuar com as outras alternativas aqui para a gente só ter certeza mesmo. B. Uma onça fluida. Onça fluida, né, é unidade de volume. Então, não é um valor, né, que nem um mol. Tá errado. Uma libra é a unidade de massa. Tá errado. Um grau Fahrenheit é a unidade de temperatura. Tá errado. E uma milha é a unidade de comprimento. Tá errado. Alternativa correta, letra A. Próxima questão e última. Questão 12. Uma amostra de vitamina A contém 6 vezes 10 a 22 átomos de carbono. Quantos átomos de hidrogênio e quantas moléculas de vitamina A possui a amostra? Escolha uma. Beleza. Então, ele quer saber a quantidade de átomos e a quantidade de moléculas. Tá. Eu sei que a cada 20 átomos de hidrogênio, eu tenho 30 átomos, a cada 20 átomos de carbono, eu tenho 30 átomos de hidrogênio. Então, eu posso fazer uma regra de 3 com essa informação. Ou seja, 20 átomos, vou colocar só A, 20 átomos de carbono, vai ficar muito feio, né? Horrível. Então, para a felicidade de todos, eu vou escrever. E para minha tristeza, porque é horrível escrever com esse mouse. 20 átomos de carbono se relacionam com 30 átomos de hidrogênio. 30 átomos de hidrogênio. Ou seja, a cada 20 átomos de carbono, eu tenho 30 átomos de hidrogênio. Show! Então, se eu tiver 6 vezes 10 a 22 átomos de carbono, quantos átomos de hidrogênio eu vou ter? É só fazer a regra em 3. Então, 6 vezes 10 a 23 átomos. É horrível. Tudo bem. Átomos formam não, no caso, se relacionam com X átomos de hidrogênio. Fazendo as operações matemáticas, né, então vai ficar 6 vezes 10 a 23 multiplicado por 30 dividido por 20. Isso aqui é a quantidade de átomos de hidrogênio, porque eu posso contar átomos de carbono, então a unidade é átomos de hidrogênio. Resolvendo isso, né, eu vou obter o seguinte: 6 vezes 3 dá 18, 18 dividido por 2 dá 9, 9 vezes 10 a 23 é o resultado. Né? Então, eu vou ter 9 vezes
10 a 23 moléculas, não, perdão, átomos de hidrogênio, tá? Átomos de hidrogênio. Então, olhando para as alternativas, eu sei que a única resposta que se assemelha a isso é a alternativa D. Tá? Mas vamos continuar. E a quantidade de moléculas de vitamina? Como é que eu descobriria? Tá, olhando também para a fórmula molecular. A cada uma molécula de vitamina A, eu tenho 20 átomos de carbono. Então, a cada uma molécula, chamada de mole, eu tenho 20 átomos de carbono, que eu vou chamar de AT. ATO, ato. Mole, ato. Tá. Então, com 6 vezes 10 a 22 átomos, eu tenho quantas moléculas? Capiche? Eu posso cortar aqui e aqui, né? E fazer a divisãozinha. Então, x vai ficar igual a 6 vezes 10 a 22, dividido por 20, e vai ficar, né? Corto um zero aqui com uma unidade aqui, vai ficar 21. 6 dividido por 2 dá 3, então vai ficar 3 vezes 10 a 21. O que? Moléculas de vitamina A. Alternativa correta, letra D. Até a próxima, meu povo. Tchau.